pessoal, tudo bem? Aqui é a professora Amanda. Neste vídeo eu vou corrigir os exercícios sobre raiz quadrada do livro de vocês da página 43. Então abram aí o caderno nesses exercícios que vocês resolveram e vamos fazer a correção comigo. Exercício 90. Determine a raiz quadrada de 1. Quanto que é a raiz quadrada de 1? Para eu saber isso, eu preciso pensar qual é o número que elevado ao quadrado, ou seja, ele vezes ele mesmo duas vezes, vai ser 1. Essa é a pergunta. Qual é este número? Bom, é o 1, não é? Por quê? Porque 1 vezes 1 é 1. Então, a raiz quadrada de 1 é 1. Por quê? Porque 1 ao quadrado é igual a 1, ok? Quanto é a raiz quadrada de 49? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 49? É o 7, não é? Por quê? Porque 7 ao quadrado é 7 vezes 7, que é 49. Então, raiz quadrada de 49 é 7. E aqui? Aqui a gente tem menos raiz quadrada de 100. O que significa isso? Isso significa que o exercício que é o oposto do resultado da raiz quadrada de 100. Então, a gente primeiro tem que pensar, qual é a raiz quadrada de 100? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 100? É o 10, não é? Por quê? Porque 10 ao quadrado é 10 vezes 10, que é 100. Então, a raiz quadrada de 100 é igual a 10. Então, aqui ele quer o oposto de 10. Qual é o oposto de 10? É menos 10. Aqui é a mesma coisa, ele quer o oposto da raiz quadrada de 16. Qual é a raiz quadrada de 16? Qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 16? É o 4, não é? Porque 4 vezes 4, que é 4 ao quadrado, é 16. Então, a raiz quadrada de 16 é 4. E o oposto de 4 é menos 4. Aqui, qual é a raiz quadrada de 196? Bom, aqui a gente tem que fazer por tentativas. De que maneira? Bom, a gente tem que encontrar qual é o número que elevado ao quadrado vai dar 196. A gente sabe que 10 ao quadrado é igual a 100. Que é menor que 196. A gente sabe que 20 ao quadrado é igual a 400. 20 vezes 20 é 400, que é maior que 196. Então, a raiz quadrada de 196 vai ser um número entre 10 e 20. Aí, a gente observa o seguinte, 196 não termina com 6? Qual é o número que ao quadrado termina com 6. A gente tem o 4, né? Porque 4 ao quadrado é 16, termina com 6. E o 6, porque 6 ao quadrado é 36, então termina com 6. Então, os possíveis valores aqui vão ser 14 ou 16, certo? E aí, é só a gente fazer essa multiplicação. Quanto é 14 ao quadrado? 14 ao quadrado é 14 vezes 14. 4 vezes 4, 16. 4 vezes 1, 4. Com 1, 5. Coloco o 0. 1 vezes 4, 4. 1 vezes 1, 1. 6 com 0, 6. 5 com 4, 9. 1 com 0, 1. Então, 14 ao quadrado é 196, que é exatamente o número que a gente queria. Se 14 ao quadrado é igual a 196, isso significa que a raiz quadrada de 196 é 14, ok? E aqui, ó, por último, ele quer o oposto da raiz quadrada de 256. Então, a gente vai ter que seguir mais ou menos esse mesmo raciocínio agora para encontrar a raiz quadrada de 256, certo? Vamos pensar. 256 é um número entre 100 e 400.
Então, a raiz quadrada de 256 também vai ser um número entre 10 e 20, certo? Assim como o de 196, ok? Tá. Segunda coisa, 256 termina em 6. Quais são os números que ao quadrado terminam em 6? São o 4, que a gente já viu, e o 6, porque 4 ao quadrado é 16 e 6 ao quadrado é 36. Tá, então os possíveis valores aqui para a raiz quadrada de 256 são ou o 14 ou o 16. O 14 eu já vi que não é, porque 14 ao quadrado é 196. Vamos testar o 16. Quanto é 16 vezes 16? 6 vezes 6, 36. 6 vezes 1, 6 com 3, 9. Coloco 0. 1 vezes 6, 6. 1 vezes 1, 1. 6 com 0, 6. 9 com 6, 15. 1 com 1, 2. 256. Então, 16 ao quadrado é igual a 256. Isso significa que a raiz quadrada de 256 é igual a 16, ok? Mas aqui ele não quer só isso, ele quer o oposto da raiz quadrada, o oposto de 16. E o oposto de 16 é menos 16, certinho? Então, estas são as respostas do exercício 90. Vamos agora para o exercício 92. Alguns dos números abaixo têm como raiz quadrada um número inteiro. Quais são eles? E justifique sua resposta. Bom, a gente já viu aqui que para que um número tenha raiz quadrada, ou seja, para que um número tenha como raiz quadrada um número inteiro, ele tem que poder ser escrito como um número ao quadrado, tá vendo? O 1 tem raiz quadrada porque ele é 1 ao quadrado. O 49 tem raiz quadrada porque ele é 7 ao quadrado, dessa forma, ok? Vamos pensar então. O 18 tem raiz quadrada? Não, porque eu não consigo escrever o 18 como nenhum número ao quadrado. Por quê? Vamos pensar. Se eu fizer 4 ao quadrado, nenhum número inteiro, na verdade, né? 4 ao quadrado é 16. O próximo número ao quadrado, que é o 5 ao quadrado, já é o 25. O 18 está entre 16 e 25. Então, a raiz quadrada de 18 deve estar entre 4 e 5. Então, não tem número inteiro aqui entre 4 e 5, ok? Então, o 18 não tem raiz quadrada. O 4 tem raiz quadrada? Sim. Então, o item B está certo. Por quê? Porque 4 é igual a 2 ao quadrado. Ou seja, a raiz quadrada de 4 é 2, certinho? O menos 36, será que tem raiz quadrada? Ah, professora, eu acho que, como a raiz quadrada de 36 é 6, né? 6 ao quadrado é 36, então eu acho que a raiz quadrada de menos 36 é menos 6. Vamos ver. Quanto é menos 6 ao quadrado? Isso é menos 6 vezes menos 6. Quando a gente faz a regra de sinal, menos com menos dá mais. E 6 vezes 6, 36. Então, menos 6 ao quadrado é 36 positivo, não é 36 negativo. Não existe nenhum número inteiro que elevado ao quadrado vai ser igual a menos 36. Porque sempre que eu fizer a regra de sinal, como é um expoente par, sempre vai dar um número positivo, certo? Então, menos 36 não tem raiz quadrada nos números inteiros. Nenhum número negativo tem raiz quadrada nos números inteiros, ok? Aqui, o 100 tem raiz quadrada? Sim, né? Por quê? Porque 10 ao quadrado é 100, certo? Essa é a justificativa. O 144 tem raiz quadrada como um número inteiro? Sim, por quê? Porque se eu fizer 144 é 12 ao quadrado. Vamos testar. Então, vamos tentar descobrir, eu já falei, né? Mas se eu não soubesse, como que eu descobriria se o 144 tem raiz quadrada? Eu precisaria testar todos os números? Não. É só a gente pensar assim, ó. 100 não é 10 ao quadrado? 400 não é 20 ao quadrado? Então,
O 144 está entre 100 e 400. Então, se o 144 for algum número ao quadrado, este número tem que estar entre 10 e 20. Beleza. A segunda observação é a seguinte. O 144 termina em 4. Quais são os números que elevados ao quadrado terminam em 4? O 2, porque 2 vezes 2 é 4. E também, deixa eu pensar, o 8, né? Porque 8 ao quadrado, que é 8 vezes 8, é 64. Então, estes dois números ao quadrado terminam em 4. Isso significa que as possibilidades aqui, para ser 144, ou é 12 ao quadrado, ou é 18 ao quadrado, certo? Vamos testar, então, fazer a conta aqui. Quanto é 12 vezes 12? Vamos fazer aqui em cima. 12 vezes 12. 2 vezes 2, 4. 2 vezes 1, 2. Coloco 0. 1 vezes 2, 2. 1 vezes 1, 1. 4. 2 com 2, 4. E 1. Então, 12 vezes 12 é 144, certo? Então, 144 tem raiz, porque 144 é igual a 12 ao quadrado, ok? E menos 125? Não, porque nenhum número negativo possui raiz quadrada, ok? Nos números inteiros, beleza, gente? Então, é isso. Espero que vocês tenham entendido tudo certinho e até o próximo vídeo.